Saudação e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Reunidos no amor de Cristo, nesta manhã, nós estamos e vamos meditar a Sua palavra, fazer também a nossa oração da manhã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, escrito segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram até ele. Então Jesus designou 12 para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar, com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os 12. Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, e Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados irmãos e irmãs, hoje nós percebemos aqui neste Evangelho algo tão consoante com a nossa realidade, embora em versões inversas. Jesus sobe ao monte e chama aqueles que ele quis, e foram até ele. Então Jesus designou para que ficassem com ele para enviá-los a pregar. Então, aqui nós percebemos que Jesus ele realiza um ato, um gesto nesta chamada e nesta escolha, melhor assim dizendo, dos 12 apóstolos, seria para formar o novo povo de Deus. Assim como as 12 tribos de Jacó formam o povo de Deus no Antigo Testamento, os 12 discípulos aqui chamados por Jesus é para formar o novo povo de Deus. E este novo povo de Deus é formado a partir do momento em que o discípulo aquele que segue um mestre, estes discípulos seguissem Jesus, aprendessem de Jesus e depois iniciassem a sua missão. É assim que designou Jesus. É assim que melhor seria distribuído a mensagem ao povo, aos filhos de Deus, do que um movimento contrário. Então, os discípulos aprendem de Jesus, eles estão com Jesus, e posteriormente Jesus dá a eles uma autoridade para expulsar até mesmo os demônios, autoridade sobre tudo, porque aquilo que aprenderam de um mestre que é
Todo-Poderoso. E nos dias de hoje, nós vemos uma grande inversão. Uma inversão. As pessoas aprendem do mundo, vivem o mundo, se contaminam de todas as pestificações que o mundo tem a oferecer, se mundanizam totalmente e depois elas vão para a igreja. Elas vão para cumprir o papel de discípulo missionário de Jesus. Aí vem os mestres, que seriam aqueles que sucederiam o trono de Pedro, porque Jesus dá a Pedro a autoridade de conduzir a sua igreja, e tentam estes sucessores de Pedro adequar a realidade mundana dentro da igreja para agradar a estes que se adequaram ao mundo. E aí querem que a igreja seja mundanizada para que eles sejam cristianizados. Então nós vemos uma inversão muito grande. A todos nós somos convidados a ser discípulos de Jesus. Todos nós somos convidados a aprender de Jesus. Aprender de Jesus. Primeiro se vem a conversão. Primeiro se vem o caminhar com Jesus, a catequese, que nos instrui, nos forma, nos liberta de todas as transgressões, todas as atrocidades que o mundo oferece. Por que que muitas pessoas nos dias de hoje, elas têm uma expressão muito interessante a partir do momento que ela se desliga da Igreja Católica e vai para o protestantismo? Elas dizem assim: eu já fui católica e agora não sou mais. Eu me encontrei com Jesus, então agora eu verdadeiramente sei o que é uma religiosidade. É muito interessante, muito intrigante e muito comum também ouvir isso em ambientes onde a gente se encontra. Mas aí fica uma pergunta: essa pessoa, algum dia ela foi católica na vida? Algum dia ela frequentava dominicalmente, ou seja, todos os domingos, a Santa Missa, e nas possibilidades de no mínimo umas 2 vezes na semana ir à Santa Missa nos dias de semana? Se confessava seguidamente, a cada mês, 2, 3, estava se confessando. Fazia as suas orações diárias, meditava a palavra de Deus. Essa pessoa, ela lia o catecismo da igreja, ela buscava conhecer a tradição da igreja, o magistério da igreja. Não, de jeito maneira. Essa pessoa simplesmente, ela tinha um hábito de ir à igreja sequentemente ou simplesmente uma vez ou outra, ou para batizar filhos, ou para casar filhos. Então, esta pessoa nunca foi católica
de forma alguma. Ela simplesmente conhecia um prédio ao qual é denominado Igreja Católica e ela participava, ela assistia a alguns ritos. Mas a palavra de Deus não estava nela, o Espírito Santo de Deus não regia a sua vida e ela simplesmente vivia o mundão, vivia tudo o que o mundo oferecia. E aí, essa pessoa dizer que é católica é simplesmente uma afronta aos católicos. É uma afronta, porque ser católico se faz necessário ser discípulo de Jesus, caminhar com Jesus, aprender com Jesus. Se como posso dizer, se um aprendizado que é a filosofia, por ser tão abrangente, os grandes filósofos dizem: uma vida é pouco para aprender filosofia. Imagina ser cristão com tudo que temos, com toda a riqueza que temos dentro da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Será que a filosofia ela é maior do que Jesus? Pois bem, fica aqui para nós uma pergunta, e cuja pergunta nós já vemos que a filosofia é como uma gota e o cristianismo, nosso Senhor Jesus Cristo, o oceano. Então, se uma vida é pouco para a filosofia, imagina para ser cristão. A todo momento nós temos que estarmos em aprendizado. A todo momento nós devemos estar prostrados ouvindo o nosso mestre falar, se quisermos dar um bom testemunho, se quisermos sermos discípulos e missionários dele. Então, queridos e amados, Jesus, ao escolher os 12, assim ele realiza uma formação para aqueles que iam posteriormente, após o momento em que ele se retirasse de cena, assumir o papel evangelizador, de vivenciar a fé, de levar a todos os povos a verdade salvífica do Santo Evangelho, a verdade salvífica de Deus. No passado, as 12 tribos de Israel, que o Antigo Testamento narra, eles eram os eleitos de Deus. E, no Novo Testamento, os 12 apóstolos, os 12 discípulos de Jesus, são aqui as 12 colunas que Jesus coloca alicerçando a vida cristã, exemplificando, anunciando e testemunhando o evangelho da vida, o evangelho da salvação, o evangelho da redenção, porque Cristo é redentor nosso. E disto os discípulos deram testemunho, dão testemunho através da Sagrada Escritura, basta que nós a tocamos para meditá-la. Então, se queremos ser verdadeiros cristãos, tomemos em nossa mente um caminho que é seguir Jesus,
seguir o Mestre para depois nos tornarmos também discípulos missionários. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Queridos irmãos, vamos neste momento elevar o nosso pensamento a Deus, trazer em nossa mente os nossos irmãos e irmãs que pedem as nossas orações, nas mais diversas situações, para que a bondade de Deus toque em cada um, conceda a paz, a alegria e a bênção. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores, e não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. São José, rogai por nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que as bênçãos de Deus Todo-Poderoso desçam sobre cada um de nós e permaneça para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus derrame graças e bênçãos sobre todos. Tenham um abençoado dia. Ficai em paz.